Então, se você ainda não faz terapia, além de ser adulto e ter sua responsabilidade de se acolher, também é sua responsabilidade ir atrás de conhecer-se, porque é só assim que você vai crescer, evoluir e principalmente se curar. Hoje em dia, a maioria das pessoas sabe a importância de fazer terapia, principalmente depois aí da pandemia, isso ficou bem claro. Mesmo assim, muita gente ainda não entende como que chegar na frente de um psicólogo e ficar falando, como que isso pode ajudar no dia a dia, né, na prática, para situações ali desafiadoras que ela possa enfrentar. No último vídeo eu falei sobre somatização no corpo, né, de quando o sintoma daquilo ali que você está carregando, daquilo ali que você está enfrentando chega no corpo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado para você assistir depois desse. E hoje a gente vai falar de coisas que não chegam no corpo, mas que chegam na mente, né? Aquele esgotamento mental, aquele cansaço emocional que é muito comum de acontecer e como que esses anos, esse tempo todo de terapia que eu faço, me auxilia nesses momentos. Olá, que bom que você voltou! Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliane, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. E se você já me conhece, você sabe que eu faço terapia já há um bom tempo e já fiz alguns vídeos sobre esse tema. Vou deixar alguns, eu acho que tem uma playlist, vou deixar a playlist aqui para você assistir, caso seja do seu interesse. Mas hoje eu vou falar de uma situação específica, vou contar, inclusive, um caso específico, uma situação específica que aconteceu comigo recentemente. É muito comum que logo no começo, de quando a gente começa a fazer terapia, principalmente se for uma pessoa que, assim como eu, começa muito jovem ou, independente da idade, não tenha uma boa percepção de si mesma, né? Que era o meu caso lá quando eu comecei. Geralmente, para essas pessoas e para essas situações, a terapia no começo pode parecer que piorou. A pessoa fala, mas eu comecei a fazer, ou eu fiz esse processo, não sei do que, e fiquei pior. Não é que você fica pior, é que você começa a enxergar as coisas que você precisa resolver. Então, é que nem quando a gente tá varrendo a casa. A gente tá varrendo a casa, vai juntando aquela sujeira, que a gente coloca ali pra dentro da pá. A sujeira já tava na casa, ela tava espalhada pela casa, o que dificulta que a gente enxergue. Mas quando você junta, quando começa a mexer nela, ela fica bem evidente. E é nesse momento que muita gente desiste da terapia, porque acha que ficou pior, porque acha que passou a ter mais crises de ansiedade, porque acha um monte de coisas que não é que ela acha, que realmente está acontecendo, mas não é uma piora. É, na verdade, como se tivesse sendo tirado dos nossos olhos um véu de ilusão, né? A gente passa a ver as coisas de uma forma mais crua, de uma forma mais nítida. E, principalmente, eu acho que essa é a parte que mais dói, é quando a gente começa a trazer a autorresponsabilidade. Então, para mim, pelo menos na minha vida, um dos papéis fundamentais da terapia foi de ter trazido a autorresponsabilidade, entender que as coisas que me acontecem, as coisas que me cercam, cabe a mim tomar uma providência. Então, se eu tô com um problema ali naquele sentido, pego a parte que me cabe, a parte do problema que é meu, e com aquilo que sobra, eu que vou ter que lidar com o que eu vou fazer. Eu vou ter que escolher, eu vou ter que tomar uma decisão. Então, mesmo aquilo que não é meu, mesmo aquilo que não me cabe, cabe a mim lidar com aquilo ali, não tem como terceirizar. Então, essa é uma parte muito difícil da terapia, começar a entender a nossa responsabilidade na nossa própria vida. Eu, né, assim como boa parte dos adultos que cresceram nos anos 90, e os adultos que cresceram antes também, tiveram uma infância bem limitada num sentido de acolhimento, por conta de como as coisas eram, né? Hoje o mundo é outro, então a gente tem um pouco mais de clareza de como educar uma criança, no desenvolvimento de uma criança. E mesmo assim, mesmo tendo clareza, as pessoas vão continuar errando, porque criar um ser humano é muito complexo. E nós, né, naquela época, quando tudo ainda era mato, era ainda mais difícil. Então, isso fez com que a maior parte dos adultos que eu conheço, por exemplo, inclusive eu, tá preso ainda lá na infância, não cresceu, são adolescentes tardios, são crianças ainda num corpo de adulto, né, não sabendo lidar com as questões, não sabendo lidar com as suas próprias birras, né, do mesmo jeito que não tiveram lá na infância acolhimento no momento de birra. Hoje, no momento de estresse, né, que é o que causa a birra, a pessoa também não consegue se acolher. Então, para mim, o papel da terapia na minha vida foi isso. Acolher
com autorresponsabilidade. Então, se hoje eu preciso de colo em alguma situação, esse colo quem tem que dar sou eu. Porque a adulta hoje sou eu. A gente sai desse papel de cobrança, né, do pai, da mãe, dos relacionamentos, da sociedade, porque o adulto, ele que tem que cuidar dele. Quando a gente cresce, a responsabilidade passa a ser nossa. Então, esse colo que a gente está precisando, a gente que tem que dar. Então, esse acolhimento, né, que tanto se ouve falar hoje em dia, que você tem que acolher suas emoções, degustar ali o que você está sentindo, isso, na verdade, é dar-se o colo, né, dar o colo ali que a gente está precisando. Então, eu falei nesse último vídeo sobre esses sintomas, sobre essa comunicação que o corpo traz muitas vezes te obrigando a olhar. Tipo, você não vai olhar, você vai olhar sim, né? Dei o exemplo da conjuntivite. Mas a verdade é que, mentalmente, muita coisa já acontece antes desse sintoma chegar no corpo, né? Então, no outro vídeo, eu falei dos corpos sutis, do campo energético, né? De coisas que a gente já vai percebendo antes de chegar na mente. Chega na mente, né? Que já tá mais dentro aqui da nossa realidade e depois isso vaza pro corpo. É comum, isso acontece. E aí, o que aconteceu, né? Nesse episódio em específico que eu quero comentar. Eu tive essa uma semana de conjuntivite, fui obrigada a olhar pra dentro, né? Eu olhei pra muitas questões, inclusive a reflexãozinha que eu postei nesse shorts, né? Lavando a louça, postei lá no TikTok também, a reflexão um pouquinho mais extensa, né? Que aqui no shorts só dá pra postar 1 minuto. Eu tava numa semana muito reflexiva, porque eu não tinha outra coisa pra fazer senão olhar para as minhas questões e refletir. Era o que tava dando pra fazer, era o que os meus olhos e a minha saúde estavam me permitindo fazer naquele momento. Então foi uma semana que eu pensei bastante, foi uma semana que eu senti muita culpa, eu tive que lidar com muitas coisas, assim, em sentido emocional, durante essa semana toda que eu fiquei em casa, né, com conjuntivite. Muitas coisas vieram à tona e muitas coisas, assim, pesadas vieram à tona, sabe? Tipo, cara, eu vou ter que enfrentar isso. Pode ver, ó, sem querer eu olhei pra cima. Volta o vídeo um pouquinho. Fiz assim, ó, tá grande. As coisas, os enfrentamentos que eu tenho que enfrentar, eles não estão pequenos. Eu já vinha percebendo isso, tanto que eu já postei uns vídeos sobre medo do que os outros vão pensar, sobre o medo que eu enfrentei quando eu cheguei na academia. Postei, os últimos vídeos do canal já são mais ou menos sobre essa temática. Eu já tava entrando em contato com esses medos, não é algo novo pra mim. No sábado foi o meu primeiro contato de novo com a vida, né, de voltar pra rotina que eu tinha. E eu achei que eu simplesmente ia voltar pra rotina. Ah, tá, já vi, já olhei, tudo que aconteceu. Ah, tá, meu corpo falou isso, a conjuntivite mostrou isso, blá, 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 blá. Vou voltar pra minha rotina. Fui logo cedo pra academia, que faz parte, né, da minha rotina. E adivinha o que aconteceu? Postei também um shorts comentando isso que aconteceu, né? Vou deixar o shorts linkado aqui também. Mas foi isso, eu comecei a ter uma crise de ansiedade e hoje, né, pra mim, passado um dia, né, porque eu tô gravando esse vídeo um dia depois desse acontecido, é muito claro por que eu tive esse pico. Eu fiquei a semana toda pensando muito, refletindo muito, mas querendo ou não, eu não tava 100% no momento presente, porque eu tava enfrentando coisas que estavam guardadas. Então, eu fui pra passado, eu fui pra futuro, não fiquei o tempo todo no momento presente, não fiquei mesmo. Quando eu fui pra academia, a academia é um lugar, né, o esporte, a atividade física, é uma situação que te deixa no momento presente. Tanto que muita gente fala, é a minha terapia. Por mais que esse termo não seja muito correto, sim, é um momento que você para e olha pra você. Então não deixa de ser um momento terapêutico, né? É diferente de falar minha terapia, mas é um momento terapêutico. E ali eu explodi. Quando eu fui obrigada a ficar 100% no momento presente, dei uma explodida com tudo aquilo que estava dentro de mim, que estava precisando ser olhado, ser visto, que eu tinha tanto pensado durante a semana toda, veio pra fora. Eu sou pedagoga, né? Já falei isso algumas vezes aqui no canal. E no desenvolvimento da criança, né? O momento que a criança chora, por exemplo, eu trabalho em creche. No momento que os pais vão buscar, né? Que é a pessoa, que o adulto ali vai buscar a criança, é muito comum que algumas crianças comecem a chorar. Vê a mãe, começa a chorar. Por quê? Ela guarda durante todo o dia ali que ela tá ali na creche as coisas que estão acontecendo. Quando ela vê a pessoa que ela mais confia no mundo inteiro, que é a pessoa que cuida dela, ela se sente segura o suficiente para desabafar, para pôr para fora. Eu não tenho, eu não estudei se é assim que continua na vida adulta, então
não vou poder afirmar isso. Mas pela lógica me parece que sim, afinal, choro é uma forma de desabafar, né? Quando a gente tá muito emocionado, não tem palavras, a gente chora. A gente tá muito triste, precisa pôr pra fora, a gente chora, né? Então o choro continua sendo uma comunicação, lógico que diferente do bebê, né? Que só tem o choro como comunicação, né? O adulto tem outras ferramentas de comunicação e de comportamento e tudo mais, tem um repertório, né? Tem bagagem, mas o choro continua sendo uma comunicação. Mais do que ter feito esse vídeo para falar sobre a importância de autoconhecer-se, né? Porque eu já fiz muitos vídeos falando de autoconhecimento, é a importância da gente fazer esse acolhimento e ter essa compaixão com a gente mesmo no momento de baixa, no momento que a culpa vem, no momento que o arrependimento vem, no momento que tá difícil lidar com tudo aquilo que você tá sentindo. Ter compaixão, né? Eu sou uma pessoa bem alto astral, eu tô sempre com um sorriso no rosto, eu costumo me recuperar rápido das situações. Mas veja, não é que eu, me recuperei e fiquei boa. Não é isso. Tanto não é que depois volta. Então, minha personalidade tem um mecanismo de defesa de muito rápido voltar a tá tudo bem de novo. Mas depois, lá na frente, quando aquilo ali tá um tempo já guardadinho, aquilo ali volta. Eu acredito de verdade que volta quando eu tô pronta pra resolver, mas isso é uma crença minha e esse canal é meu, então quando eu quiser falar de crença minha eu vou falar, mas isso não tem estudo nenhum. Mas eu penso que vem na hora que eu tô pronta mesmo pra resolver. E eu também quis fazer esse vídeo pra falar da questão da gente ser vulnerável mesmo. Eu fiz um vídeo recentemente falando de que às vezes a gente sente culpa quando tá tudo bem, né, e que a gente não deve fazer isso. Vou deixar o vídeo linkado aqui também, caso seja do seu interesse. E o pior é que quando não tá tudo bem, a gente também sente culpa, porque a gente acha que deveria estar tudo bem. Então, é interessante observar que nos altos e baixos a gente encontra muitas vezes uma forma de se chicotear e de cobrar a gente mesmo no momento que não é para estar cobrando, no momento que é para estar acolhendo. Então, se você é adulto, assim como eu, que já sou adulta há uns bons anos, lembre que a responsabilidade de acolher-se, de dar-se colo, é sua, não cabe a mais ninguém, mas que você possa fazer isso com amor. E uma terapia, com certeza, vai te ajudar nesses momentos. Porque não é só o momento que a gente tá ali com o psicólogo. A terapia, ela dá-se depois também. Ela continua reverberando as coisas que você conversa, as coisas que você põe pra fora. Eu só soube, nesse dia, saber o que fazer naquele momento, que foi dar uma pausa, acolher, chorar, me recolher um pouquinho e depois voltar para o que eu tava fazendo. Eu só soube fazer isso porque eu já tenho um nível de autoconhecimento, que eu não nasci com ele, que foi na terapia que eu construí. E às vezes a pessoa explode, tem um surto e ninguém entende, e é comum que as pessoas não entendam mesmo. Mas se nem ela mesma entende, fica ainda mais difícil que ela saiba como, com quem e onde procurar ajuda de alguma forma. Então, se você ainda não faz terapia, além de ser adulto e ter sua responsabilidade de se acolher, também é sua responsabilidade ir atrás de conhecer-se, porque é só assim que você vai crescer, evoluir e principalmente se curar. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!